Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar de volta com vocês neste canal, no canal da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada, uma igreja discipuladora e evangelizadora, uma igreja que procura viver a palavra de Deus. E nós estamos pregando essa série de mensagens envolvendo o mundo da alma, envolvendo o mundo da nossa personalidade. E nós estamos tratando nessas últimas mensagens sobre o medo. Nós iniciamos a primeira parte da nossa mensagem sobre o medo e hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. E para isso nós vamos ler a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, quando o apóstolo João diz assim: "E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor." Meus queridos irmãos, na ministração anterior, após as considerações iniciais, eu comecei a explicar sobre os tipos de medo, e para isso eu utilizei o livro do John Haggai, que fala sobre como vencer o medo. E ali o autor vai falar sobre 3 tipos de medo. Ele vai falar do medo racional, ele vai falar do medo exagerado e ele vai falar do medo irracional. E nós dissecamos um pouquinho esses 3 tipos de medo. Hoje nós gostaríamos de continuar essa mensagem levantando o seguinte questionamento: por que ficamos com medo? E para isso nós queremos utilizar o livro Aconselhamento Cristão, do Gary Collins, que é um livro extremamente importante na área do aconselhamento bíblico cristão. Nesse livro, Gary Collins trata deste tema e define 5 situações que nos causam muito medo. Vejamos, em primeiro lugar, ele vai dizer que nós sentimos medo quando existe perigo, quando somos confrontados por pessoas criminosas, por pessoas violentas, por doenças graves, ou até tem muita gente que quando pensa em fazer uma visita ao dentista já fica tomada de medo, de pavor. Na verdade, meus queridos irmãos, a vida nos oferece várias situações de perigo. Você, por exemplo, saltaria de um avião com um paraquedas velho? De jeito nenhum, isso vai provocar medo e é um medo real. Mas você, por exemplo, sabe que, usando o bom senso, as chances de você se prejudicar numa queda dessa, numa queda livre, é muito grande. Existem os perigos normais que todas as pessoas correm. Temos que aprender, no caso, a conviver com eles. Essa é a grande verdade. Em segundo lugar, o Gary Collins diz que nós temos medo quando a nossa autoestima é ameaçada. Qualquer coisa que ameace nossa imagem ou que nos exponha de uma forma exagerada, isso pode nos provocar medo. E esse medo aparece quando enfrentamos o fracasso, quando sentimos falta de propósito na vida ou quando não experimentamos o amor, conforme diz João nesse texto que a gente leu aqui, que ele diz que o verdadeiro amor lança fora
todo medo. Mas em terceiro lugar, nós sentimos medo quando experimentamos a separação. Por exemplo, quando pessoas que amamos morrem ou quando as pessoas nos rejeitam. Isso acontece, por exemplo, quando há divórcio, quando há mudanças geográficas ou de trabalho ou outras separações. A gente sabe que essas separações provocam uma grande ruptura no nosso mundo emocional e isso pode provocar esse medo, que também pode ser sinônimo de ansiedade, de preocupação. Tudo isso está relacionado ao medo. Então, meus queridos, em quarto lugar, nós também sentimos medo quando estamos feridos. Esse é o medo oriundo dos traumas, é o medo oriundo das feridas emocionais que não foram tratadas, que não foram resolvidas e, consequentemente, não foram curadas. Tem muito a ver com o passado das pessoas. Este tipo de medo é um dos mais comuns. Isto porque quando uma ferida é provocada no mundo das nossas emoções, quando um trauma é gerado, a pessoa é paralisada naquela área em que ela foi ferida. O trauma, ele paralisa o crescimento emocional. E é interessante que a gente diga que o tempo não cura os traumas. A ferida fica ali, fica muitas vezes camuflada, cria-se, digamos assim, uma casca, mas quando você coloca o dedo, quando você toca, ela é magoada, ela começa realmente a sangrar ou a supurar. Por quê? Porque a ferida ainda está aberta. Existem muitas pessoas, por exemplo, que se destacam em muitas áreas da sua vida intelectual, da sua vida profissional, mas existe alguma situação da sua vida que ela trava, e esse travamento pode ser exatamente algo que lhe aconteceu no passado, e esse trauma a paralisou de uma forma tão terrível, porque ela fica dominada pelo medo, pela ansiedade e começa a sentir muitas vezes todas as emoções que ela sentiu na época que o trauma foi provocado. Mas, em quinto lugar, nós sentimos medo quando também estamos em conflito. O conflito, ele pode estar dentro de nós, pode se relacionar também com uma outra pessoa, ou até entre várias pessoas que são importantes para nós. Sim, porque os conflitos existem e, de certa forma, os conflitos, eles são até saudáveis. Dependendo do nível do conflito e da forma como eu lido com eles, ele pode se tornar um instrumento que provoque o meu crescimento intelectual, meu crescimento emocional. O conflito, ele pode ser provocador de um diálogo saudável, levando as pessoas muitas vezes a encontrar soluções para problemas difíceis. Os conflitos de ideias, por exemplo, eles podem ser saudáveis. Existem alguns estudiosos que afirmam que a unanimidade é burra, e de certa forma tem razão, tem fundamento nessa afirmação. Por quê? Porque Deus nos fez seres únicos. Você é uma personalidade, uma individualidade, com capacidade de pensar, de querer, de sentir, de se dar, de se valorizar e de ser responsivo à vida. E muitas vezes a tua visão sobre determinadas coisas da vida, a forma como você enxerga determinados aspectos da vida, pode ser bem diferente da forma como o teu companheiro está enxergando a vida. O teu colega de trabalho está enxergando a solução para aquele problema, e isso gera conflitos de ideias que podem, inclusive, produzir coisas extraordinárias. Mas o conflito, que muitas vezes é prejudicial, é aquele que te coloca para baixo, é aquele que vai gerar dentro de você um medo incontrolável, um medo irracional, que vai realmente paralisar a tua ação.
E aí, meus queridos irmãos, esses conflitos, eles acontecem a cada dia com base em simples diferenças individuais, ou prioridades que precisamos definir. Também este tipo de medo está intimamente ligado a decisões que precisamos tomar. E às vezes não é muito fácil a gente tomar algumas decisões. Agora, depois de feitas estas afirmações, surge uma pergunta extremamente necessária. Quais são os resultados de medos não resolvidos em minha vida? Ou seja, o que acontece quando o medo encontra espaço para morar em nossos corações? Algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, acontece um desgaste emocional. Em segundo lugar, pode acontecer um esgotamento físico, emocional e espiritual. Em terceiro lugar, pode surgir o desânimo. E o desânimo é uma ferramenta terrível que nos coloca para baixo. Quando a palavra de Deus diz que a gente deve esperar no Senhor com ânimo. É o que diz o Salmo 27, o versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. O medo também pode provocar um bloqueio emocional. E quando existe um bloqueio emocional, meu irmão, é uma coisa terrível. A pessoa precisa realmente trabalhar esse setor da estrutura do seu ser. E muitas pessoas, paralisadas pelo medo, podem perder o contato com a realidade. Então, a verdade é que o medo nos sufoca e nos desgasta. Requer de nós muita energia, requer de nós muito esforço para manter as defesas contra o que nos ameaça. E se o medo, meus queridos irmãos, persistir por muito tempo, certamente ficaremos fracos e facilmente seremos vencidos. O medo nos faz sentir isolados, nos faz sentir solitários, ficamos alvo fáceis para as trevas. O medo não resolvido pode nos destruir e nos separar das pessoas que amamos. O medo nos impõe uma barreira quase intransponível. Na pior das hipóteses, o medo leva as pessoas a internações hospitalares e em muitos casos pode levar a pessoa até a morte. A grande pergunta que se levanta nesse momento é: como lidar com o medo? Como resolver o medo? Essa é a resposta que nós queremos oferecer no próximo vídeo, na próxima mensagem. Que Deus te abençoe, mas fique a priori com esta palavra lida: o amor lança fora todo o medo. A palavra de Deus nos garante isso. Então esteja dominada pelo amor de Deus. Seja envolvido por esse amor que excede todo o entendimento, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não temos recebido espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.